falo muito para os meus atletas, não tenha medo de ser feliz. Não coloque empecilhos para você se tornar uma pessoa melhor, seja em qualidade de vida, seja esteticamente, atleticamente, não se imponha limites. As alunas sempre falam pra gente que nós muitas vezes depositamos muito mais credibilidade a eles do que eles próprios. Então, realmente, a gente sabe do que eles são capazes e a gente só espera estar ali na linha de chegada aplaudindo, que a gente sabe que eles podem. Quem não gosta de treinar é quem não gosta de viver. E não importa a idade para você começar. Nosso corpo é altamente adaptável em qualquer fase da vida. Logicamente, um pouco mais fácil com crianças, adolescentes. Porém, não importa. Você está com 60, 70, 80 anos, você pode começar a treinar sem problema algum. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YouCast. Eu sou o Aaron e hoje nós temos um episódio muito especial, porque afinal, dia 1º de setembro é o Dia do Profissional de Educação Física. E hoje nós vamos bater um papo super legal com profissionais realmente de ponta aqui, com muita informação legal para vocês. É isso aí, porque a gente sabe que o exercício físico ele vai muito além da estética. Exercício físico é saúde, é vida, é transformação. E hoje nós estamos aqui com um time muito especial, né, Aaron? É isso aí, nós trouxemos 3 profissionais que são referência lá na Unique para trazer muita informação, muito conteúdo e vários insights para vocês, para que vocês realmente, para quem já treina, sair mais motivado desse episódio e para quem ainda não treina, começar agora mesmo. É isso aí. E eu vou ter a honra de apresentá-los e eles vão responder aqui pra gente, por isso que você não pode sair daqui. Olha só, por que treinar é tão importante? Quais os mitos que ainda atrapalham as pessoas, que elas ainda não começaram nesse estilo de vida saudável, treinando? Então, por que o exercício físico é considerado como um remédio e muito melhor do que muitos medicamentos, inclusive? Isso e muito mais, essas pessoas que estão aqui agora vão responder pra gente. Então, nós estamos aqui com o Iago Nicolau. Ele é educador físico, ele é coach personal trainer na Unique, ele trabalha na Unique há 8 anos já e ele é especialista em treinamento de força, condicionamento físico e reabilitação de lesões. Seja muito bem-vindo, Iago, muito obrigada por estar aqui, é um prazer, viu? Eu que agradeço pelo convite. E nós estamos aqui também com o Marcelo Salomão. É isso aí, tem Marcelo antes de Salomão para você que ainda não sabia. O Marcelo Salomão, ele é educador físico também, ele é treinador desportivo e ele tá na Unique há 1 ano e meio. Ele é coach e personal trainer, ele é especialista em trabalho em grupo também, faz um trabalho excepcional com crianças e especialmente na natação. É isso aí, Salomão? É isso mesmo, né? Seja muito Agradeço bem-vindo, demais o convite, né? Falar um pouquinho sobre a nossa profissão aí que a gente tanto gosta. Legal, obrigada, viu, pela presença. E nós estamos aqui com ela, com a Bruna Rosa. Ela é fisioterapeuta especializada na área desportiva. Ela é coach também lá na Unique há 5 anos já. Ela é especialista na área de dança, na área do pilates e aulas em grupo em geral. Seja muito bem-vinda, Bruninha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço e por mais que eu seja fisioterapeuta, na área desportiva foi a educação física que me trouxe essa escolha aí para o esporte, para auxiliar meus amigos, né, dentro lá do estúdio. Legal, tenho certeza que vocês 3 aqui irão representar muito bem não só a nossa área da educação física, mas como também todo o nosso time Unique que está aí nos assistindo e a gente dedica esse episódio aí especialmente a vocês. É isso aí, nós estamos com 3 pessoas aqui que respiram o exercício físico, transformam a vida de muita gente, então se você treina, mais uma vez, pega papel e caneta para você anotar os insights que eles vão trazer aqui, e se você ainda não treina, abre bem esses ouvidos, porque eu tenho certeza que depois de hoje, você vai começar a treinar. É isso aí, e eu vou começar com a primeira pergunta, pode ser, Vamos lá. Aaron? Então vamos lá, que hoje eu tô no estilo aqui das Retrô. antigas, ó, retrô, papel e caneta na mão, enquanto o Aaron tá todo tecnológico assim, né?
faz parte. Então vamos lá. Eu quero que a gente fale um pouquinho mais para as pessoas que estão em casa aí nos assistindo, para a gente, o que vocês acham, né? E qual é a verdadeira função do educador físico, além da sala de treino, além da sala de aula? Começa por você, Salomão? Pode ser. Então vamos lá. Eu acho que, né, até tô olhando para ela ali, né? Dos insights que a própria Unique traz muito, né? Que a gente fala, nós somos apaixonados pela sua transformação. Então, eu acho que a educação física, o educador físico tem muito esse papel na vida das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que quer e para onde quer ir, mas a gente está ali para dar esse caminho, direcionar e fazer essas transformações, né? Às vezes diárias, às vezes a mais médio ou longo prazo, mas a gente está sempre ali buscando dar esse norte, esse caminho para eles. Legal. E você, Iago, o que você tem a dizer a isso? O que você entende como a função, verdadeira função do educador físico? Seguinte, eu vejo muito o educador físico como um facilitador, que todo mundo consegue hoje pegar, começar a treinar, começar a se exercitar, comer melhor, enfim, mudar a rotina. Porém, o educador físico ele vem de uma forma para vocês, para quem quer começar, a gente conseguir trazer esses resultados mais rápidos, de uma forma muito mais segura, prevenindo lesões, motivando quando a pessoa não vai estar motivada, que nem sempre a gente acorda, tá com vontade de treinar. E o educador físico é esse pilar que faz chegar do ponto A ao ponto B de uma forma muito mais rápida. Legal, excelente. E você, Bruninha, qual que é a sua visão, a sua percepção? Eu acho que, complementando o que eles disseram, eu acho que todo o suporte emocional, né, vai ali além da motivação, porque o profissional hoje, eu acredito que ele tem a participação 100% no aluno, no nosso cliente. Desde o momento que ele chega no estúdio e principalmente quando ele vai embora para casa, né? Ele sai com aquela sensação de realização, não só pela parte estética, mas muito de superação emocional dele, que começa lá em casa, começa desde a decisão de ir procurar uma atividade física, né? Uma ajuda. Uhum. Legal. E aí, vocês tocaram num ponto importante aí e que a gente vê hoje, né? Hoje o exercício físico é muito fácil a gente achar informação na internet, assim, de graça, né? Mas aí a gente vê também que muitas vezes essa informação, se não é bem utilizada, ela pode trazer consequências. Então, como vocês identificam a real importância do papel profissional que nós temos realmente na vida das pessoas, na prescrição e na orientação em relação aos treinos? Eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem a internet que é um facilitador, né? Porém, a gente tem que ficar muito atento, né? A inteligência artificial hoje, ela veio para ajudar, mas eu acho que ela acaba tirando um pouco da humanização do trabalho do profissional, né? Hoje, qualquer pessoa pode colocar lá na internet, eu quero um treino para o corpo todo, né? O nosso famoso full body. Ele vai colocar lá quantas repetições, mas realmente você vai conseguir fazer com toda a segurança necessária? Então, a importância do profissional ali é um detalhe, né? Uma respiração, que é um detalhe, vai fazer diferença no resultado final. Às vezes, porque a gente vê que às vezes as pessoas acham a informação e porque tá dando certo para alguém, vai dar certo para ela. E aí que entra o papel do profissional, de saber prescrever o exercício correto, para a pessoa correta, na intensidade correta, no volume correto. Então, esse papel do profissional realmente ali na condução, né, e na orientação, eles faz fundamental, né? E qual a opinião de vocês em relação à inteligência artificial, como a Bruninha comentou aqui? Vocês acham que isso pode otimizar o trabalho do educador físico? Isso pode atrapalhar o trabalho do educador físico? Porque já que todo mundo sabe aqui, como a Bruninha falou, se colocar algumas diretrizes ali, ele pode montar um belo de um treino para você. E o que vocês veem em relação a isso? Qual a visão de vocês? Fala aí, Iago. Eu vejo a inteligência artificial uma forma de ajudar a nossa área.
Logicamente que tem as opções aí, você montar treino, montar dieta e tudo mais, que isso aí na mão das pessoas que não sabem usar, não adianta em nada. Mas no caso aí da área do educador físico, a gente consegue organizar melhor a parte de programação de treino, e estimular, distribuir os estímulos de uma forma mais organizada. Então veio para facilitar o nosso lado mesmo. E assim, como a Bruninha estava falando, a tecnologia está aí, as pessoas têm acesso muito fácil, só que elas não conseguem replicar de uma forma como o educador físico estudou para isso. Como um treino hoje na Unique tem, sei lá, 100 burpees, 100 flexões e 100 saltos na caixa. Cada pessoa vai fazer esse treino de uma forma e vai ter um impacto diferente. O educador físico vai estar lá para saber a dose certa para cada um, como que ele vai fazer, quais as restrições, o que deve mudar para cada um ter o mesmo estímulo e sair com a mesma percepção assim do treino. Sair todo mundo feliz. Uhum. E pode falar. Eu acho que esse realmente é o grande ponto, né? A individualidade, né? Então, normalmente as informações vêm de forma global, geral, né? Então, o profissional consegue aplicar de forma realmente individualizada. Mesmo quando a gente trata de aulas em grupo, né? Mesmo a aula geral, lá a gente consegue identificar quem consegue fazer cada coisa no seu padrão de mobilidade, de performance. Então, esses detalhes realmente só o profissional que está ali no momento avaliando e repassando as informações que vai conseguir aplicar da melhor forma, né? A inteligência só vai dar o conteúdo, né? Esses detalhes aí só realmente o profissional vai conseguir atuar. É porque na prática ali a gente vê a questão, né, que nem vocês comentaram, da individualidade, né? Às vezes o exercício é ok também para ela, só que a forma com que ela vai executar aquele exercício, a amplitude que ela consegue executar da maneira correta, que não coloque ela em risco e tudo mais. E se a gente entrar aqui em especificidade, por exemplo, no caso das mulheres, a mulher tem um ciclo menstrual que mexe com toda a parte de hormônio e desempenho dela nos treinos. Então você ter alguém ali que entende desse tipo de coisa para saber a hora certa de aumentar a carga, diminuir a carga, aumentar o volume, diminuir o volume e tudo mais, faz-se necessário, né? Coisa que um computador hoje talvez não vai conseguir entender tão a fundo assim o dia a dia, né? Complementando toda essa questão, né? Eu acredito que essa questão da resposta que as pessoas têm. Então, o chat GPT, enfim, a inteligência artificial pode trazer um excelente treino. E eu acredito de verdade que muitas vezes até melhores do que muitos profissionais teriam a capacidade de fazer, infelizmente, né? Ou não, né? Enfim, porque como o Iago disse, né? Eu vejo também que está aí para otimizar ainda mais a capacidade dos profissionais e não de substituir. A realidade é essa, né? Que vai ficar as pessoas que vão se manter no mercado, as pessoas que têm medo de perder para a inteligência artificial, na verdade são aquelas que não usam a inteligência artificial como a sua aliada, né? Para otimizar ainda mais o que você sabe, porque as informações são gigantescas, são muitas. E se a gente pode pegar isso, nós que somos da área da educação física, da área da saúde, a gente pode também buscar conhecimento em diversas outras áreas que nós não temos conhecimento também. Mas você imagina, conhecimento não tem limite. Então, por isso que é interessante essa troca, né? A gente não perder a questão de servir o outro, de valorizar o serviço do outro, a especialização do outro, porque essa questão de humanização, inteligência artificial nenhuma vai poder substituir. E analisar a resposta, já que o corpo humano não é algo exato, então essa resposta, quem que vai analisar ali na hora, dar o feedback na hora, fazer as correções na hora, dar o estímulo que precisa ser dado ali na hora, né, as intervenções necessárias na hora. Então é algo realmente que é insubstituível. Exato. E se a gente entrar agora para um assunto de que o exercício físico, a gente sabe que ele é um medicamento preventivo para muita doença e até de correção, né, para muitos problemas de saúde. O que vocês pontuam hoje como pontos principais, assim, coisas que vocês podem trazer de informação para essa galera que hoje é sedentária, não treina e, tipo, não tá nem aí?
e só está vendo a vida passar, está envelhecendo, está acumulando problemas de saúde, o que vocês falariam assim, como vocês orientariam essas pessoas dos benefícios do exercício relacionados à parte de saúde? Eu acho um ponto que você trouxe aí, o envelhecer, né? Hoje, a estimativa, né, da vida humana, estão chegando aí, eu acredito que no máximo 80 anos. Tá, hoje. Antigamente, a gente via muitas pessoas falecer com 100 anos, 110 anos, né? Acho que hoje essa faixa etária aí é só os orientais, né? Por conta aí deles sempre terem aí a prática da atividade física desde criança. Então, eu acredito que, assim, o envelhecer bem é a maior motivação hoje, né? Sem você precisar aí de um cuidador, você manter a sua independência, né? Para pegar um copo na prateleira de cima, você calçar o seu próprio sapato, você conseguir tomar o seu próprio banho sozinho. Então, a atividade física, o treino, ele te proporciona isso. Então, vai muito além do que a parte estética. É uma questão de condição, de saúde de vida diária. Eu acho que o envelhecer bem é o ponto principal, que eu sempre brinco com as alunas. Vamos pensar não aqui 6 meses, um ano. Vamos pensar daqui 30 anos. Como que vocês querem estar? Aonde vocês querem chegar daqui 30 anos? Né? Hoje, a gente tem alunos aí jovens, né? Nos teens, a partir aí dos seus 12, 13 anos, mas nós temos também os nossos 60 a mais, muito ativos ainda, né? O pessoal do running, principalmente. Então, é realmente colocar ponto de partida para onde vocês querem chegar e a gente está ali nesse meio para levá-los o além, né? O ir além, que é um ponto principal da Unique. Legal. Excelente pontuação, Bruninha. E eu gostaria que vocês falassem aqui, vou pedir até para o Iago começar falando, como que o exercício pode atuar diretamente na prevenção de doenças, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, como que as pessoas sabem que ajuda, que previne, que trata. Mas como? Por que que isso acontece? É interessante que as pessoas saibam esse porquê, como, onde, para elas realmente terem essa noção do impacto e desse valoroso remédio, né, que elas podem ter nas mãos do que o próprio medicamento. Claro que cada um tem seu lugar, né? Então gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Então, o seguinte, sobre a parte de treino, primeiro começar com essa frase, né? Quem não gosta de treinar, para mim, é quem não gosta de viver. Porque é uma parada que é necessário. Tudo que a gente tem em casa lá que não usa, uma hora vai pegar, vai quebrar. Então, exatamente isso funciona com a nossa parte muscular, articular, parte cardíaca. Nosso coração nada mais é do que vamos supor que é uma bexiga. Ela enche e esvazia, enche e esvazia. Se você faz isso muitas vezes, ela vai ganhando capacidade elástica e vai ficar tudo tranquilo. Você vai conseguir não perder essa elasticidade dela e ela vai conseguir contribuir com um funcionamento bom do corpo. Agora imagina um elástico que está muito tempo parado, você vai pegar e já vai encher ele de uma vez. Ele vai rachar, pode estourar. Então é basicamente usando para essa analogia que funciona aí a parte do treinamento pro coração. E dessa forma está tudo interligado. A parte vascular, parte de hipertensão. Se a gente não treina, não eleva a nossa frequência cardíaca com exercício, nossos vasos, veias, artérias, elas vão ficando mais rígidas. Porque não transita sangue por ali de uma forma que foi feito para isso. E da mesma forma, a borracha vai ficando mais sequinha, mais durinha. E aí, na hora que você precisa, não tem essa capacidade elástica e começa a aparecer hipertensão, parte de diabetes. Então, desregula todo o funcionamento do corpo com apenas o desuso, vamos falar assim. Legal. Salomão, o que você diria nesse sentido? Eu acho que até uma coisa que se vem
colocando muito, né? Tem muito estudo hoje, né? Muito artigo científico que coloca, que é muito sobre até a questão da percentual de massa magra, né? O quanto mais você tem, mais saúde e qualidade de vida você terá. Então, hoje a gente insiste muito, né? A gente fala muito sobre treinamento de força resistida, não só trabalho cardiovascular, né? Aeróbio ali e tal, porque realmente os estudos vêm trazendo muito isso à tona, né? O quão importante é eu ter massa magra, né? Então, ter músculo, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é o grande ponto da atividade física. Então, é onde que a gente que está inserido tenta atacar, né? Todo mundo que a gente tem contato, a gente tenta atacar e trazer para essa ideia e tudo mais. Eu acho que tem um grande cenário fora de tudo isso ainda que ainda falta, né? Chegar perto, se aproximar e entender isso, né? Então, acho que é muito em cima do que a Bruna falou, né? O como eu quero estar daqui a 30 anos, né? Eu tenho que trabalhar meu coração para regular as questões de coração bombear, os vasos funcionarem e tudo mais, e consequentemente com essa massa magra aí, né? Acho que até a gente viveu um pouquinho para trás, né, a questão da pandemia, que justamente se colocava muito isso, né? Os pacientes que mais tiveram dificuldade foram os pacientes ou idosos, né, que já não tinham tanto essa condição, né? E normalmente as crianças que ainda não estavam prontas para isso. Então são coisas que a ciência vai nos colocando que a gente não pode negligenciar, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso aí. A pandemia para a gente foi um divisor de águas, né? Muitas pessoas começaram a valorizar o exercício não como uma questão estética, mas como realmente algo para a vida, né? Que a gente viu que os que sofreram além desse público, mas os sedentários também corriam mais risco do que quem já era treinado. Então, acho que isso trouxe um alerta para o pessoal. E aí, quando a gente fala para essas pessoas que querem buscar no exercício saúde, qual é a recomendação mínima assim, ó? Eu não faço nada, vamos supor que fosse eu, 44 anos, nunca fiz nada na vida, quero começar a treinar hoje. Preciso ir todo dia, senão não dá resultado. Qual que é a dose mínima para que eu comece a praticar um exercício buscando saúde? Acho que até como curiosidade, né? Fui pesquisar, né? Até para não ser pego de surpresa, mas assim, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que a gente tem que fazer 150 minutos por semana de atividade moderada, né? Então, se a gente colocar isso por 7 dias, são 20 minutos de atividade. Ou 75 minutos de atividade intensa. Então, se for por 7 dias, são 15 minutos. Então, a gente entende que isso não é muito, né? Para quem nunca fez nada ou está sedentário ali, é uma condição mínima. É realmente só tomar a decisão de começar. Né? Então, tem a questão de você ter informações e começar por si mesmo e ir se colocando à prova, fazendo caminhadas, exercícios em casa, tem N maneiras. E aí tem a questão realmente do inserir o profissional nisso aí para otimizar, né, e dar mais qualidade. Mas eu acho que como ponto de curiosidade é isso. Mas volta aquela situação, né? Cada um é cada um. Então a gente tem que ter os ajustes da individualidade ainda. Interessante você ter entrado nesse ponto, né? Porque, como você falou da individualidade, depende, né? Que resultado que você quer? Será que para você treinar 2 vezes por semana, 1 hora, 2 vezes por semana que você falou, né? 75 minutos intenso ou 3 vezes? Na verdade é na semana, né? Na semana. 75 é o que pede a Organização Mundial de Saúde. Mas aí entra, né? Total. Quem é sedentário total e fizer isso já vai se tornar ativo, né? Eles falam, a partir disso já se torna uma pessoa ativa.
e que muitas pessoas confundem, né? Essa questão, poxa, mas eu já caminho na hípica, eu já faço uma caminhada, eu já caminho todos os dias, mas eu ainda sinto dores, mas ainda meu triglicérides está lá em cima, mas ainda minha glicemia está super alta, mas ainda todos os meus exames estão alterados e meu médico continua falando que eu tenho que fazer exercício, mas eu tô me movimentando, eu tô fazendo, eu limpo a casa, eu saio caminhar, eu saio passear com o cachorro. E daí tá a grande diferença entre atividade física, eu me movimentar, e exercício físico. Exercício físico é quando você tem um profissional capacitado te orientando para que ele monte, estruture um planejamento de treino de acordo com o que você quer e com o que você precisa. Então aí que tá a grande diferença e onde entra também, eu acho interessante a gente entrar nesse ponto, as indicações médicas, né, dos profissionais. Hoje, graças a Deus, muitos médicos estão reconhecendo, estão se especializando cada vez mais nessa área do treinamento voltado para a saúde aí, obviamente. Então, eles estão conhecendo e reconhecendo mais a importância disso, a área da educação física. Por que que eu digo? Vocês, a gente vive bastante isso, né? Como eu disse, vem mudando, mas ainda a gente ouve muitas indicações, os médicos com medo de onde o paciente deles vai cair, aonde o paciente deles vai chegar, na mão de quem, em qual sala de musculação, em qual academia, que imagino que não só alguns médicos, né? Não estou falando dessa área, claro, vocês estão me entendendo aqui, alguns que não têm tanto o conhecimento, assim como outras pessoas, pensam que academia, eu vou lá, eu vou me machucar. Eu vou lá, eu prefiro caminhar, fazer o que eu estou fazendo aqui, do que ir lá e correr risco. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que é a nossa maior preocupação, e aí eu falo da área da saúde, é não piorar o quadro do nosso paciente, do nosso cliente, né? Como você mesmo disse, Raquel, a gente, graças a Deus, a saúde anda tendo muitas atualizações, né? A medicina vem evoluindo muito. Então, eu acho que, primeiramente, mudar a cabeça do profissional, né, do médico, é o mais importante. Porque antes, a primeira coisa que eles diziam pode parar com a musculação. Pode parar com a atividade física que você está fazendo. Você vai ter que fazer o quê? Tomar um medicamento, fazer seu repouso e malemar uma fisioterapia. E aí hoje não. Hoje a gente tem médicos que um pós-cirúrgico, 15 dias, ele está dentro de uma academia de musculação. Ele está dentro de uma fisioterapia desportiva para reabilitar, para ele voltar a jogar o tênis, para ele voltar a fazer as aulas de atletismo. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Já partindo dos médicos. E aí vai de cada profissional também realmente entender o quadro clínico, né, do seu cliente, para a gente fazer o quê? O mais importante, estabilizar, porque daí vem muito do particular, né? O grau, antigamente o Aaron pode dizer mais do que eu. Qual era a recomendação de uma pessoa que tem hérnia de disco para ela fazer a prática de corrida? Hidroginástica. Só. A pessoa jamais poderia colocar o seu tênis e sair correr pela rua, né? E isso, querendo ou não, é uma amputação, né? Para uma pessoa que gosta, que tem essa sensação de liberdade de correr na rua. Então, hoje, o profissional da educação física, ele vem contribuindo muito, né? E aí a gente entra na parte da equipe multidisciplinar, que é desde o médico, aí tem o fisioterapeuta que faz o acompanhamento, a gente tem o nutricionista também, que vai a parte alimentar, ajudar, né? Porque ninguém faz nada sozinho, e o profissional ali falando, não, essa carga, ok, a nossa evolução ela vai ser dessa forma, a gente está te pegando desse jeito para daqui a um tempo, porque daí também é fazer ele entender que existe um período para isso, e aí é 50% nós, profissionais, e o nosso cliente, né? É a parte ali dos dois funcionando em conjunto. É legal, até juntando esses pontos, né?
Realmente, muitos médicos têm, às vezes, insegurança de encaminhar para uma academia porque não sabe que tipo de orientação, que tipo de profissional, nem falando especificamente do profissional, mas da forma de atendimento do ambiente, né? E aí, muitas vezes, hoje os médicos orientam, ó, mas procura um estúdio, procura um negócio mais personalizado, porque daí, se tem uma hernia de disco ou algum problema assim, ele sabe que vai estar na mão de um profissional capacitado, que vai atender com segurança, que vai passar as coisas de maneira correta e que vai ficar em cima realmente do cliente ali para garantir que o exercício traga benefícios e não piore a condição desse cliente ou desse paciente, né? E se a gente for falar assim, ó, em tipos de exercício, basicamente, uma pessoa que busca saúde, a gente fala assim, ah, mas eu corro todo dia, mas está faltando alguma coisa. Ah, eu faço só musculação todo dia. Falta alguma coisa. Então, assim, se a gente fosse montar um combo assim, que as pessoas precisariam se atentar para ter saúde, qualidade de vida, quais tipos de exercício vocês orientariam na semana para essas pessoas? Eu já, de bate pronto, assim, musculação, base de tudo, assim, para qualquer coisa que a pessoa for querer fazer. Ah, eu quero jogar tênis, musculação. Quero correr, musculação. Eu quero lutar, musculação. Então, basicamente, Deixa eu só pontuar. Pontua para a gente a musculação mais detalhado, porque quando a gente fala às vezes o termo musculação, o cara pensa que é ir lá, pegar um monte de peso e só sim, fazer sim. supino, agachamento e exercício para ficar forte. Não é isso. Então detalhe um pouco mais a musculação para essa galera entender. Sim, a parte de treinamento de força para você deixar seus músculos preparados, articulações preparadas, porque para qualquer atividade que você for querer iniciar hoje, você precisa fazer uma adaptação. E se você já tem uma base de força já ali muito bem estruturada, é muito mais fácil para você aprender novas atividades. E a adaptação é muito mais rápida. Hoje, se você for começar a correr e só correr, você não tem tanta força, não tem a base de força tudo preparado ali, não tem o corpo adaptado para isso, aí as lesões vão aparecer, dor no joelho, dor no quadril, dor no pé, dor no tornozelo, enfim. Então a parte de treinamento de força é muito importante para você ingressar em qualquer outro tipo de atividade. Ótimo. O que mais que vocês encaixariam numa rotina de treino de alguém que está buscando saúde ou melhorar a performance num esporte, além do treinamento de força? Cardio, flexibilidade, o que vocês montariam de combo assim para a pessoa? Eu acho que a mobilidade é importantíssima. E na Unique, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, hoje são poucos os estúdios, né? Quando a gente fala de um treinamento personalizado, que tem dentro, né, essa complementação para a parte do treinamento de força, né? Por um exemplo, como eu tenho bastante alunos que vêm da corrida, para que ela consiga uma passada maior, a gente precisa do quê? De uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa mobilidade de quadril. Com isso, o fortalecimento, né? E aí depois a gente vem para a parte do cardio, que é para aumentar a resistência respiratória. Então é uma coisa complementando a outra. A gente não consegue isolar somente no treinamento de força ou somente no treinamento de mobilidade. E aí eles também entenderem a diferença, né? Mobilidade e flexibilidade. Então, mobilidade é todas as articulações naturais que a gente precisa conseguir mover. A flexibilidade vai além. Aí a gente parte para a área das ginastas, né? Colocam o pé lá na pontinha do nariz ou lá na pontinha da cabeça e afins. E o treino de força também, não é só levantar 200 quilos, né? Não é só fazer o máximo de repetição ali até a falha. Não. O treinamento de força é justamente para sustentar o nosso corpo, para dar essa condição futura e de acordo com o objetivo de cada um. Legal. E você, Salomão, teria alguma coisa a complementar em relação a isso? Na hora que a gente fala de força, né, me vem muito a lembrança que é a questão que é a força funcional, né? Então, a gente, além das modalidades esportivas, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter um dia a dia, né? Então, a gente vai agachar várias vezes durante o dia, a gente vai
ir ao chão várias vezes durante o dia, a gente vai ter que carregar alguma coisa. Então, essa ideia da força funcional para as funcionalidades do dia a dia, ela é excelente. Né? Tem algumas coisas, algumas modalidades que vêm ganhando força, né? E sendo mais visíveis no nosso ambiente, assim. E hoje uma que vem ganhando muita força, né? Que é a corrida híbrida, né? Ou o endurance, que é justamente o trabalho de cardio, né? Aeróbio, com um trabalho de força junto. Então, se você pegar, né? Indo um pouquinho para a área de grandes personagens de mídia, assim, todos querem fazer um Iron Man, todos querem fazer coisas muito grandes, assim, e tudo isso tá muito atrelado a desafio e tá atrelado a muito essa questão de condicionamento, quanto a pessoa está condicionada, não só questão de força, questão cardio, aí tem todo esse trabalho de mobilidade envolvida, porque depende muito de tudo isso. Eu acho que o básico mesmo realmente é a gente falar da força funcional, que é o que move a gente no nosso dia a dia e não tem como não ter. A gente precisa, necessita. Legal. Eu não sei se eu saberia listar todas as capacidades físicas aqui, né, que o corpo humano tem, mas são várias capacidades físicas, né, que é a força, a resistência, a potência, agilidade, flexibilidade, por aí vai, são várias capacidades físicas. Então, o legal é que essas atividades que vocês mencionaram aqui, muitas delas e muitas modalidades, no caso da Unique, a gente pode falar com propriedade, que trabalha diversas capacidades físicas em uma determinada aula, como o Endurance, por exemplo, que o Salomão falou, trabalha a parte não só de força e resistência muscular e cardiovascular, mas também potência pra caramba, agilidade, pega uma aula de U-Cross, pega outras modalidades. Então, o legal é quanto mais variedade, mais pronto o seu corpo vai estar para as funcionalidades, tanto do seu dia a dia quanto para a atividade esportiva que você gostaria de executar. Seja um beach tênis, seja um futebol, seja uma caminhada, uma corrida. Parece uma coisa tão simples, mas precisa de uma agilidade, de uma esperteza, de um equilíbrio para você correr na rua, por exemplo. Né? Se você não tem um bom trabalho de propriocepção, de equilíbrio, como que é você correr na rua? O risco é muito grande. Então, essa variedade, o nosso corpo é muito rico, né? Ele é muito capaz. E se, assim como o Iago falou, se a gente não treina, ele vai perdendo essa função. Por que as crianças, a resposta das crianças é muito mais rápido? Porque tá tudo ali novinho em folha, né? E quanto mais vai passando a idade, mais vai se perdendo essas funções. Então, por isso que a gente precisa trabalhar mesmo. E quanto maiores estímulos e estímulos variados, melhor, mais funcional o seu corpo vai ficar. É isso aí. E para aquelas pessoas que querem começar a treinar e que buscam vocês perguntando alguma coisa assim, qual que é a maior objeção hoje que vocês veem que elas têm em relação a começar a treinar? Qual o maior medo delas, enfim? O principal que eu recebo lá é que as minhas alunas falam que não é a Isabela. Que acha que elas vão fazer o mesmo treino que a Isabela. Exato. Eu não sou a Isabela. Todo mundo fala isso lá pra mim. Mas esse é um dos pontos. O segundo é tempo. Sempre tem essa objeção de tempo. Ah, não consigo treinar, não tenho tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E muitas das vezes, como o Salomão falou, que a mínima dose aí semanal é 150 minutos por semana, que dividido em 7 dá 20 minutos por dia. Tenho certeza que a maioria das pessoas aí perde mais de 20 minutos por dia rolando a tela do Instagram. Uhum. Então, aí um principal é o tempo. Isso aí a gente já conseguiu quebrar falando só isso. Só isso. Não sei vocês se tem mais alguma coisa. Eu acho que aí cai novamente da preocupação que qual profissional que vai me atender, né? Algumas pessoas chegam com aquele trauma que foi uma determinada academia, um determinado local e acabou se lesionando porque não teve a orientação correta, ou já chegou querendo aquele treino com sangue no olho para ficar o quê? Com o corpão da Isabela. E aí, queria o resultado em 60 dias. Não vai.
Ninguém, né? Ou a gente nasce, desde o dia que nasce, dentro já do estúdio para chegar com seus 20 anos, com o corpo da Isa, mas entender que não é do dia para a noite que vai ter esse resultado, é uma busca diária, né? Então, além do tempo que as pessoas sempre pontuam, eu acho que é o medo de se machucar, né? Dentro do estúdio. Acho que essa é uma segunda pontuação aí que acaba ganhando. Legal, importante. E você, Salomão, vê algum outro motivo? Eu acho que a gente está muito ligado a essa questão hoje, né? A gente está falando do Instagram, mídia social, né? A gente tem muito essas comparações, né? Então as pessoas se ligam muito a personagens. Então, eu vi a personagem fazendo tal coisa, então eu quero fazer igual, eu quero ficar com o corpo igual. Só que muitas das vezes as pessoas não querem pagar o preço para ficar igual o personagem que ela se identifica. Ela só quer ser igual, né? E muitas das vezes é justamente isso, né? A gente falou algumas vezes da Isabela, né? Mas se a gente perguntar para a Isabela o quanto ela já falou não para muitas coisas e quanto ela teve que abdicar de tempo e investir na qualidade de trabalho físico, comida, né, suplementação, dormir mais cedo ou não fazer algumas coisas, ninguém vai acreditar. Todo mundo acha que é porque ela toma insulina, né, normalmente. Então, são coisas bem por aí, né? Então, acho que tem muito disso hoje, né? Então, a gente quer viver a vida da outra pessoa, só que não quer passar o perrengue. Então, acho que a atividade física tá nesse meio de caminho, né? Aquela coisa que eu ainda me pego muito, né? Quem tá fora quer entrar, mas ele tem essa dificuldade porque ele ainda não quer pagar o preço de quem tá lá dentro, né? E cabe a nós, né? A nossa função acho que é justamente essa, né? De várias formas, né? Dentro das individualidades, né? Tem alguém que a gente vai ter que passar a mão na cabeça, dar um abraço e trazer, e vai ter alguém que a gente vai ter que falar mais grosso, dar um esporro para trazer ela, porque é assim que funciona. Alguns é no carinho, alguns é um pouquinho mais agressivo o contato, né? Então a gente tem que saber quem a gente vai trazer, né? Então a nossa função é muito dessa, né? Quando alivia e quando aperta. Então eu acho que é muito em cima disso, assim. Esse feeling, ele é fundamental, né? Tem gente que se move pelo carinho, pelos elogios. Tem gente que se move por desafio ou por, às vezes, um empurrão mesmo, né? Então, a gente identificar isso faz total diferença para entregar resultado para as pessoas, né? E dos pontos que vocês falaram aí é a questão da comparação. Hoje é uma coisa que a gente vê que muita gente se trava de começar a treinar por essa questão. Falar, mas puxa, cara, eu não vou conseguir ter um corpo desse. Mas quem falou que você precisa ter o corpo igual ao dela, da Isabela ou de qualquer outra pessoa? Você precisa ter o seu melhor corpo, a sua melhor versão, né? E as pessoas se comparam e aí vê como algo muito distante e aí fala, nem vou começar, isso aqui eu não consigo mesmo. Então deixa de começar e entender que um dia elas começaram também e que elas não nasceram desse jeito, né? Então acho que isso é um ponto legal para a gente trazer para quem... Mas eu ouço uma coisa. Olha, vocês duas são irmãs. A Isabela tá aqui. Isabela, você quer vir aqui? Vem, Isabela. Vem dar um oi aqui, Vira a câmera, mostrar Renato. o braço. Só para ela dar Maior um oi que o e fazer meu. um muque assim, ó. Aí vocês já vão, todo mundo vai entender o que a gente tá falando. E por a gente ser irmã, falar, mas é genética. Mas eu quero colocar esse ponto, né? Porque imagina só a genética ela não sustenta. A questão do estímulo, então o que você faz, o meio ambiente externo, né, não só o interno, ele tem impacto total no resultado que você tem. Então não adiantaria, por mais que se eu e a Isabela realmente tivermos, né, uma genética mega propícia a isso, se a gente não fizesse nada, assim como o Salomão colocou aqui, se a Isabela não se alimentasse bem, não treinasse o que ela treina, da forma que ela treina, da intensidade que ela treina, mesmo tomando insulina, porque ela tem diabetes, né? Nada disso, o resultado que ela tem, não seria real, né? Não seria possível isso. Quantos diabéticos que tomam insulina e tem o corpo da Isabela? Se fosse só isso, todo mundo são estava shapeado. E a gente que tem produção natural de insulina também estaria shapeado sem fazer nada, né?
Exatamente. E esse um ponto importante que vocês colocaram aqui sobre a comparação versus inspiração, né? É muito legal a gente ter pessoas no nosso ambiente, seja pessoalmente, que é melhor ainda, ou nas redes sociais. As redes sociais não é. É legal, mas tem ali uma linha tênue, né? Porque muitas vezes, eu sou assim também, eu acho que a maioria das pessoas que postam conteúdos não ficam postando desgraças, isso é o seu lado só ruim, obviamente, às vezes a gente compartilha alguma coisa, mas você coloca a sua melhor foto, o seu treino, o seu melhor treino, a parte boa do treino. Às vezes eu posto umas partes ruins do treino, né? Algumas coisas erradas, que dá para as pessoas entenderem que não é sempre mil maravilhas. E o que a gente vê nas redes sociais é sempre a parte muito boa. E essa inspiração é importante, mas a comparação a gente acaba desvalorizando quem a gente é. E é nesse ponto que a gente trabalha, né? Que a gente fala, unique, você é único, é nesse sentido. Então, cada pessoa é única, cada pessoa é composto da sua genética, seus objetivos, suas histórias, e vai ter um resultado diferente do outro. Embora possam ser parecidos, mas todos vão ser diferentes um do outro, certo? Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta que eu recebi hoje. Não tá no que a gente combinou, mas eu recebi hoje. E eu queria saber um pouquinho a visão de vocês também. Se vocês eu tenho certeza também vocês já escutaram esse tipo de pergunta. Isso eu escutava recorrente com a corrida. Eu estava falando com um amigo meu que não treina, não faz nada, já tentou diversas academias e não foi, pagou anuidades em academia e nunca usou. E ele falou assim: ah, Aaron, eu vou fazer assim, ó, vou fechar a boca um pouquinho, vou emagrecer um pouquinho primeiro, depois eu começo a treinar. Eu falei, caramba. Quando alguém fala esse tipo de informação, que eu também já escutei muito assim, ah, eu vou começar a correr primeiro para depois vir na sua aula de corrida. Que tipo de resposta você daria para essas pessoas que falam essas coisas para gente? Eu já respondo assim, é igual ir no médico, né? Você vai esperar ficar bom para ir no médico? Você tem que procurar o médico quando está ruim. Exato. É basicamente isso. Isso acontece quase sempre, essas perguntas para mim. É, porque Boa o cara resposta. fala assim, ó, ah, eu vou começar a correr primeiro, a hora que eu conseguir correr, daí eu venho na sua aula de corrida. Eu falei, não, você tem que vir na aula de corrida para aprender a correr. Não para correr sozinho para depois já vir tudo estrupiado, porque daí o cara vem tudo estrupiado, né? Com dor na canela, dor no joelho, porque faz tudo errado. E aí só vem depois que já está estrupiado, aí fica mais difícil o nosso trabalho, né? Ouvimos bastante isso na aula do Ucross, né, Salomão? A gente ouve bastante, sim. Né? Já se formou um preconceito, né? Do crossfit, né? A gente tem lá na nossa na Unique o Cross, mas muito por conta do que se fala, né? Do que se fala, do que se vê, né? Trabalho com barra, o LPO, né? Barra para cima. Normalmente quem tá ali são pessoas que já estão há algum tempo, então elas já estão mais condicionadas e quem chega e vê a primeira moda ali, né? Meio que se assusta e cria esse preconceito, mas justamente se você não se inserir, você nunca vai chegar naquele nível que você ou deseja ou você a princípio teme, né? Então é justamente isso. E acontece demais, né? Eu acho que as analogias que o Iago usa são as melhores, assim, e é justamente isso, né? Você primeiro vai ficar ruim para procurar ou você vai procurar o especialista para fazer a coisa bem feita, né? Eu acho que é muito por aí mesmo. Legal. E hoje também a gente vê muita gente que quer emagrecer. Todo mundo quer perder um pouquinho de peso, né? Devido ao estilo de vida, né? Ao estresse, ao estilo de vida, alimentação e tudo mais. E uma das coisas que eu mais escuto também é assim, ah, mas o que é melhor para emagrecer? O que eu faço para emagrecer? Como se existisse um exercício milagroso assim. E qual é a orientação que vocês dão para as pessoas que chegam assim, ah, qual que é o melhor exercício para eu fazer para emagrecer? Tem, trazendo também para esse lado da analogia, tem vários medicamentos aí no mercado que cada um vai agir de uma forma melhor no seu corpo e também que você vai gostar mais de tomar. Mas, por exemplo, a pessoa pode, eu posso falar aqui que a musculação é o melhor método de treino para você perder peso, ganhar massa muscular, porém você não gosta de treinar musculação. Então, para isso, para você não vai adiantar quase que nada. Já a mesma coisa funciona para corrida, para cross. Então, o principal aí é aquela modalidade onde você tem mais
a afinidade. Assim, e aí isso já é o primeiro passo para você conseguir melhores resultados. Eu sempre falo que é exatamente isso. Começar pelo que você gosta. Depois você vai atrás do que você precisa. Começa pelo que você gosta, que daí você vai sentindo necessidade. A gente vê muito em quem pratica esporte ao ar livre. Tênis, corrida. Ah, eu não gosto de fazer musculação. Aquele negócio é muito monótono. Ou treinar em ambiente fechado. Eu gosto de ir pra rua e tudo mais. Mas depois que ele tá lá, ele vê que a musculação, o treino de força e o force, que é específico para corrida, se torna uma necessidade, ou para ele melhorar a performance, ou então para prevenir uma dor, uma lesão, alguma coisa assim. Então ele vai encaixando e vai pegando gosto por outras atividades, mas começa pelo aquilo que você gosta de fazer, né? Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que as pessoas, elas têm que entender, acho que também, que não existe uma regra, né? Cada corpo, ele é individual. Então, eu posso fazer o mesmo treino que o Iago, eu vou ter o mesmo resultado que ele? Não. É a história da medicação. Eu vou tomar o mesmo remédio que o Iago. Eu vou ficar com o mesmo corpo? Não. Posso treinar. Eu vou ficar com a mesma estrutura que a Raquel? Não vou. Eu vou ficar com o meu padrão, de acordo com a minha individualidade. E assim vai para a prática de atividade física, né? Eu acho que as pessoas têm muito preconceito com a musculação também, né? Ah, mas eu não quero ficar um fisiculturista, com um físico de fisiculturista. Mas você não vai ficar com um físico de Olha. fisiculturista. Se fosse fácil assim, não, Se gente. fosse tão fácil, né? Todo Se mundo. fosse fácil assim. Mas é entender a individualidade, né? É o principal ponto aí que a gente tem que pensar um pouquinho. Legal. Até, Pode desculpa, falar? até falando nisso, né, me veio, né, a tradicional frase, eu não quero ficar igual o corpo de homem, né? Mulherada Né? fala Que a muito mulherada entra na academia, mas ó, eu não quero fazer muito braço, porque eu não quero ficar com aquele corpo de homem, né? Então tem muito disso ainda, né? O que eu sou da natação, né? Hoje menos, né? Mas antigamente se falava muito assim, mas ó, eu não quero ficar com as costas muito largas. Eu não vou nadar muito porque eu não quero, mas isso vai muito do biotipo, né? Então a gente às vezes faz analogias de culturas antigas, né? E que não tem muita relação, né? A gente tem que sempre lembrar e respeitar a individualidade. Hoje, as meninas hoje no treino, Iago, ó, não quero ficar muito forte, hein? Eu falei, eu quero, não tô. Eu queria e não consigo. E isso trazendo até para outras modalidades esportivas, né? No caso, a ginástica artística, por exemplo. Ah, não vou fazer, não vou colocar meu filho, porque senão ele não vai crescer, ela não vai crescer. Mas, na verdade, essa questão do biotipo, como o Salomão falou, pessoas que têm baixa estatura têm maior chance de se dar bem, se dar melhor no esporte do que outros que têm uma estatura diferente, assim como na natação, assim como no tênis, assim como no vôlei, em diversos outros esportes, né? Você sabe um ponto que vocês falaram aqui, dessa questão do medo que as pessoas têm? Quero trazer isso que eu acho importante, né? Eu acho que muitas pessoas têm esse medo de serem... Vem a academia, vem um estúdio, por exemplo, academia que seja, como se fosse um palco mesmo, onde eles estão sendo vistos, onde eles estão sendo notados, onde vai dar um 10 ou 0 para ele, no sentido deles se prepararem antes em casa, ou seja na rua, ou seja sozinho, antes deles virem para academia, né? Mas na verdade é outro contexto. E eu entendo também que muitas pessoas pensam nisso porque a imagem que elas têm de academia é aquela imagem academia. Então, academia, o que é? Qual que é a primeira imagem, o primeiro conceito que vem na cabeça de muitas pessoas? Aquela academia lotada, cheia de homem fortão, cheia de mulher fortona, então os caras de regatinha, mulherada de shortinho e top, todo mundo forte, então é um desfile de moda, é um desfile de beleza e eu vou lá fazer o que com o meu corpo, eu sentindo que eu preciso emagrecer, que eu preciso melhorar meu condicionamento físico, que eu não consigo pegar 2 quilos, que eu não consigo pegar um saco de arroz ou de feijão, o que eu vou lá fazer? Então eu preciso melhorar para depois eu ir para esse ambiente.
Essa é a mentalidade das pessoas, mas eu tenho uma excelente notícia que não é assim que funciona, embora em alguns lugares, algumas academias possam ser dessa maneira, mas eu garanto para vocês que na Unique não é dessa maneira. Então são pessoas normais que buscam saúde, que buscam condicionamento físico, que buscam mais disposição e dentre diferentes objetivos. Seja melhorar na sua atividade desportiva, melhorar no seu jogo de tênis, evitar lesões para você conseguir jogar futebol, seja melhorar a sua estética, seja sim ficar fortão ou fortona, seja sim melhorar em alguma atividade, aprender a fazer os movimentos do cross, movimentos ginásticos e por aí vai, diferentes objetivos. O importante é você olhar para isso e falar, poxa, eu preciso do outro, eu preciso de um educador físico, eu preciso de bons profissionais, de um bom ambiente para que me ajudem a evoluir e atingir o resultado que eu quero. E isso é eternamente, né? Isso é para a vida toda. Exatamente. Prova disso é minha mãe, né? Vocês conhecem. A dona Sandra treina lá hoje 3 vezes por semana, mas para ela ir para lá, essa objeção teve que ser quebrada. Ah, eu vou chegar lá, todo mundo, academia é chique, tá todo mundo bem vestido e como se fosse um desfile de moda mesmo. Até que ela chegou lá e viu que não, que são pessoas comuns, normais e que vão lá em busca de saúde, né? Enfim, acho que isso é um dos pontos que também a gente poderia tratar como objeções às pessoas para irem para uma academia e que na Unique a gente consegue quebrar essa objeção aí do pessoal. Isso aí, dona Rachel. Ufa! E aí, gente? E aí, a Isabela vai dar o ar da graça? Hein, Renato? Nós vamos virar a câmera? Hoje a Nick, ela tá roncando aqui, gente. Ela tá roncando, que ela tá na paz do Senhor, com a cabecinha encostadinha aqui, ó. Já comeu o petisco dela, que o petisco da Petville. Hoje eu renovei o estoque de petiscos da Nick. Falei, ó, só coisas naturais. Então ela já comeu uma orelha e daí temos aí uma traqueia. Temos, o que mais que temos aí, Isabela? Naturais. Traqueia, outra orelha de porco, de boi, enfim. Então, agradecer a Petville que está com a gente aí, nos apoiando em todos os episódios, cuidando da nossa mascotinha, que hoje ela já fez o treino matinal dela, ela já comeu a comida natural dela e já se alimentou, já fez a sobremesa dela natural também. E agora ela está aqui na sonequinha. É isso aí. E, gente, como vocês olham para o futuro da nossa área, assim? Como vocês enxergam o futuro do exercício físico, dos profissionais da nossa área ali, daqui 5, 10 anos? Como que vocês veem isso, esse mercado agora? Para ser sincero, eu tenho uma certa apreensão com relação ao cenário de profissionais, assim, né? Então, hoje, além de trabalhar na Unique, trabalho no Gran São João, né? E tenho desenvolvido um trabalho também com a ANEL, que é a Associação Nadadores Esportistas de Limeira. A gente trabalha com escolas de natação, né? A gente tem muita dificuldade hoje em receber novos profissionais, né? Porque a grande maioria hoje olha principalmente na questão futura e monetização, né? Então, muitas das vezes isso se faz importante, realmente é muito importante, mas às vezes se esquece de que você primeiro tem que ter uma bagagem, né? Criar suas especialidades, criar suas nuances ali de expertise e tudo mais, para depois angariar esse espaço de custo, vamos dizer, né? De recebimento, né? Mas tem outros cenários, né? Eu acho que talvez até o Iago, que está um pouco mais próximo disso, né? Até eu fui para a Unique numa ideia de me aproximar um pouquinho mais dessa questão do trabalho personalizado, que eu sempre trabalhei com grupo, treinamento de natação, turmas grandes, etc., né? Para chegar um pouco mais próximo disso, né? Hoje eu já vivencio, tenho esse contato maior, né? Que é algo bem diferente do que eu vivencio dentro do clube, mas são coisas que, né, para mim é até um pouquinho difícil, né? Até já conversei com algumas pessoas sobre, né? Porque é da minha dificuldade de fazer essa relação, né? Do profissional que só trabalhava com natação,
né, treinamento ali, borda e dura em todo mundo, para ir fazendo migrando para essa questão do trabalho personalizado, às vezes um pouco mais tranquilo, sem dar tanta dura, né, e tudo mais, fazer essa boa relação. Mas, né, até falando, tava começando a falar do Iago ali, né, essa questão do trabalho online, assessorias, né, eu acho que é um mercado em expansão e tem grandes coisas a trazer, muito pelo aquilo que a gente já conversou um pouquinho, né, dessas pessoas que ainda estão fora da atividade física, né, mas eu sinto ainda que os nossos novos profissionais estão com esse gap aí de cultura, vamos dizer, do que é educação física. Não é ganhar dinheiro, é promover saúde, bem-estar, qualidade de vida e transformação. Então, às vezes, eles estão olhando um pouquinho além e está faltando a base, né? Solidificar um pouquinho a base. Boa. Querem complementar alguma coisa? Eu acho que é saber que para o objetivo existe um processo. E esse processo, né? Eu acho que de qualquer área, não é do dia para a noite que a gente vai trabalhar só na área do nosso sonho, né? Salomão pode dizer muito mais que eu aí. Há quantos anos você está na área da natação? E para chegar aqui, quantas outros caminhos que você teve que percorrer para você trabalhar, que foi o primeiro sonho, que era a natação, né? A gente precisa passar por esse processo. Então, acho que a nossa maior preocupação com os profissionais hoje em dia é o financeiro. Ele é bom? Ele é bom. Todo mundo trabalha não só porque gosta, né? Mas porque precisa e tem outros sonhos que começam a partir de um. Mas eu acho que a preocupação com o seu trabalho, o que você vai ser lembrado lá na frente, acho que tem que ter essa consciência, né? Ah, a Raquel. As pessoas conhecem a Raquel da onde? A Raquel que dava aula coletiva, lá atrás. As pessoas conhecem o Aaron da onde? Quando davam aulas coletivas, para chegar hoje, né? Personalizado, hoje, à frente de um estúdio, administradores de um estúdio que promove saúde, mas começaram onde? Qual foi o primeiro sonho? Né? Essa preocupação e que, ok, o processo foi fácil? Vocês mais do que ninguém sabem que o propósito tá ali, mas o caminho para ele também é árduo. E eu, em relação aí ao futuro aí para nossa área, eu vejo ele como muito promissor aí com esse avanço da tecnologia. Como Aaron citou aí sobre a pandemia, para nossa área foi um divisor de águas, claro, mas foi muito um avanço tecnológico que foi necessário. Então, o que a gente está vivendo hoje, talvez se não tivesse a pandemia, não estou falando que isso foi uma boa coisa, mas fez avançar muito essa, essa interação que hoje a gente tem, as ferramentas que a gente pode trabalhar. Hoje, por exemplo, uma pessoa vai correr, ela pode lançar o treino dela, ela corre sozinha, lança no Strava, ela consegue se comparar aos amigos, fazer disputas, e isso tende a cada vez melhorar ainda mais. Como eu estava falando com o Salomão, os treinos online. O treino online nada mais é que uma opção um pouco mais acessível que a gente tem de oferecer hoje para os clientes, porém dando um suporte como se fosse uma coisa presencial. Então essas ferramentas aí estão vindo só para agregar cada vez mais para nossa área, para a gente conseguir controlar os níveis de motivação do aluno, se ele está indo bem. Então, o cuidado, essas ferramentas estão trazendo um cuidado maior para a gente ter com os clientes. E isso só tende cada vez mais melhorar. E também a profissionalização aí da nossa área, bem importante. Porque antes da pandemia era uma parada muito estética, academia estética, regatinha, teta aparecendo, não sei o que, lá, 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 lá.
Desculpe. Mas basicamente era isso, 100% estética. Pós-pandemia, foi necessário muito mais estudos envolvendo parte de doença crônica, e hoje realmente não é qualquer pessoa que pode ser profissional de educação física. Tem que ser uma pessoa que gosta realmente de cuidar de pessoas, ver outras pessoas evoluírem e também ter muita bagagem, como eles estavam falando, para poder conseguir lidar com várias adversidades aí. Mas basicamente é isso. Vejo um futuro extremamente promissor aí para a área. Legal, vocês falaram muita coisa que trouxe várias reflexões aqui. Uma delas é o que o nosso slogan diz, né? Que o Salomão comentou aqui. Apaixonados pela sua transformação. Se você não tiver essa paixão pelo exercício físico, se você não tiver essa paixão pela transformação que através do exercício físico, através do seu trabalho bem feito, gera nas pessoas, não tem outra coisa que vai te sustentar. Qualquer obstáculo no meio do caminho, qualquer processo que você vá passar, assim como em todas as profissões acontecem, vai ser trabalhoso, vai fazer você desistir e você focar apenas no dinheiro, né? Eu me formei, agora que eu me formei, então isso quer dizer que eu preciso ser reconhecido pelo mercado e não pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu posso servir as pessoas, entregar e gerar transformação na vida delas. E essa questão da tecnologia que a gente tem hoje, tudo isso que vocês comentaram, isso eu vejo, obviamente cada um tem um processo, né? Não dá, a gente sempre conversa sobre isso, não dá pra gente comparar a jornada que nós tivemos, que isso é há, sei lá, quantos anos atrás, pula essa parte, uns anos atrás, as pessoas que tem hoje, né, que estão começando hoje. Então, essas ferramentas, assim como o Iago disse, tudo que tem hoje nas nossas mãos, todos devem, e essas pessoas que estão aí galgando seus caminhos profissionais, devem usar isso como seus aliados e trazendo a seguinte questão: já que existe todas essas ferramentas que podem fazer um treino, o que muitas vezes antes era apenas essa preocupação, o que eu posso fazer de diferente? O que eu vou entregar de diferente? Como eu vou encantar a outra pessoa? Como eu vou ir além? O que eu vou fazer de diferente? Então, vejo que é essa a cabeça que o profissional tem que ter de aproveitar esses tempos no Instagram, trocar por estudos, se especializar. Qual é a especialização que eu vou ter? O que eu vou ter de diferente? Porque realmente a concorrência vem aumentando pelas facilidades. Então, eu preciso entregar algo diferente para eu também não me banalizar e não ser comparado como influenciadores do Instagram que passa treino hoje. Então, e aí? Mas o que você está fazendo? O que os profissionais estão fazendo para se diferenciar disso, né? Exatamente. E tem ainda mais sobre a tendência que eu falaria mais, mas vou deixar você falar. Não é o que faz, é o como faz, né? Porque eu conheço gente de todas as áreas que são muito prósperos e que também não são prósperos. Então, não dá pra gente entrar numa área pela grana, porque aí a gente inverte o negócio, né? Então, acho que realmente isso é uma coisa a se pensar aí quando a gente fala do futuro para os profissionais da área, né? Nós estamos caminhando para o final já, né? Então, eu queria que vocês agora abrissem o coração, na verdade. Que vocês olhassem para a câmera aqui, como se vocês estivessem falando com alguém que está precisando começar, que está querendo, precisa, mas às vezes está sem coragem ali. O que mensagem ou recado vocês dariam assim que poderia mudar a vida de quem está assistindo esse podcast? Um de cada vez, a Nick começa. Agora fui fundo. O mais velho, né? Vai. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, o que eu coloco aqui é que a pessoa tem que se permitir se desafiar, né? Falo muito para os meus atletas. Não tenha medo de ser feliz, né? Não coloque empecilhos para você se tornar uma pessoa melhor, seja em qualidade de vida, seja esteticamente, né, atleticamente. Não se imponha limites, né? Se permita.
Eu acho que é o mais importante. Ótimo. Legal. Bruninha, Bruninha. na ordem? Vamos lá. Eu acho que eu diria para a pessoa que, acima de tudo, a atividade física ela é um ato de amor próprio, né? E se ela sente que ela tem dificuldade, que ela não vai conseguir sozinha, então ela que fique bem tranquila, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servi-los, né? Estamos aqui para mostrar o caminho e a gente sabe, a gente tem a certeza que eles podem chegar muito mais longe. Uma coisa que as alunas sempre falam para a gente é que nós, muitas vezes, depositamos muito mais credibilidade a eles do que eles próprios. Então, realmente, a gente sabe do que eles são capazes e a gente só espera estar ali na linha de chegada, aplaudindo, que a gente sabe que eles podem. E eu, falando até um pouco grosseiro no começo do vídeo, né? Foi que quem não gosta de treinar é quem não gosta de viver. Eu repito essa frase. E não importa a idade para você começar. Nosso corpo é altamente adaptável em qualquer fase da vida. Logicamente, um pouco mais fácil com crianças, adolescentes. Porém, não importa. Você está com 60, 70, 80 anos, você pode começar a treinar sem problema algum. E é muito prazeroso ver essas evoluções de todos. Uma coisa que eu vou usar até como exemplo é questões aí dos meus pais, principalmente o meu pai, que às vezes eu chego em casa lá, ele falando assim pra mim: Iago, hoje eu andei o dia inteiro. Pô, consegui ir lá, fui pra fora, fui no quintal, voltei, nossa, cansei a perna. Falei, caramba, pô, legal, pai. E ele ainda tem, com 85 anos, tem expectativa de cada vez melhorar mais. Mas lógico, todo mundo tem um corpo em repouso, tende a ficar em repouso. Se a gente tende a procurar não gastar energia. Então sempre vai ter aquela preguicinha para começar, tal. Mas o importante é começar. Não importa como, doses pequenas por dia e depois você vai se adaptando e vai aumentando as doses. E esse que é essa jornada que é o legal. É muito prazeroso isso, tanto para quem está praticando e quanto também para a gente, né? Que a gente está nessa área e também gosta de cuidar de pessoas e também fala até essa palavra, é um tesão ver a galera evoluindo. Uma pessoa que não consegue correr, correndo. Uma pessoa que falou que nunca vou conseguir me pendurar, fazer uma barra, fazendo barra. Então, esse que é o ponto principal aí da nossa área. Legal. E qual o recado que você deixaria para as pessoas? Porque você também é um educador físico. O que você... Meu recado é assim, ó, começa. Não importa a sua idade, a sua condição atual, começa. Começa por aquilo que você gosta de fazer, porque as outras coisas vão sendo acrescentadas aí. E eu tenho certeza que depois dos primeiros dias ali, por mais que sejam trabalhosos, a hora que você encontrar o prazer no exercício, na atividade física, vai ser algo para o resto da sua vida. E você, senhorita? E eu, diante de tudo que já foi dito, né, muito bem dito, eu acho que eu colocaria a questão... Deixa esses medos de lado, deixa esses medos do que as pessoas vão falar, como elas vão te ver, como elas vão te perceber, se elas vão achar que você tá bonito ou bonita, se você tá dentro ou fora do peso ou daquele padrão que você mesmo colocou para você, naquele padrão que você segue nas redes sociais, que quanto mais você segue aquele padrão, mais aquele padrão vai aparecer para você, mais dentro daquela bolha você vai viver. Então saia dessa bolha e vai para cima. Dê a cara para bater. Se você não der o primeiro passo, se você não gerar movimento, o movimento gera movimento, né? Um movimento que vai te trazer resultados. Então tá nas suas mãos. Você precisa tomar a decisão e não pensa muito, porque se você pensar muito, todos esses medos vêm. Poxa, mas e se eu me sentir frustrado? Poxa, e se eu me machucar? Poxa,
vai, só vai. Então, você que tá, e fica aqui o nosso convite, né? Você tá aqui vendo todo esse time aqui representando a Unique, a gente tá de portas abertas mesmo, portas, corações e braços abertos mesmo, te esperando para te ajudar a tirar de onde você tá e para atingir o objetivo que você tanto quer, o objetivo que tanto você precisa e que ainda não conseguiu, não chegou por uma questão de medo. E nós estamos aqui para te ajudar. Exatamente. Você viu nesse podcast que exercício físico não é sobre estética, é sobre um hábito e um estilo de vida saudável, sobre ter mais saúde, disposição e para tudo que você faz no dia a dia. Então busque um ambiente realmente acolhedor que vai te receber de braços abertos ali e onde você vai fazer parte de uma comunidade que só te motiva a continuar cada vez mais. E agora eu acho interessante, ó, corta para o quê? Corta no final do meio. A gente deixar um recado aqui, todos nós, né, para todos os educadores físicos, porque esse episódio aqui está sendo lançado no dia 2 de setembro, o dia do educador físico é o dia 1º de setembro, então por isso que a gente trouxe esses profissionais excelentes aqui, representando não apenas a área da educação física, tudo isso que a gente falou que representa tanta coisa, mas também todo o nosso time Unique de excelentes profissionais. Hoje a gente tem um time de aproximadamente 30 profissionais que faz acontecer diariamente, que está lado a lado dos nossos clientes e motivando, encorajando, direcionando para que eles realmente vivam a transformação que eles podem e devem viver. Então, parabéns a todos os educadores físicos, continuem nessa jornada que é gratificante e se apaixonem cada vez mais por isso. Esse é o meu recado. Alguém quer falar mais? Depois de tudo isso que a gente quis falar, né? Parabéns! Depois disso, depois uma palestra dela. Parabéns! Ai. E é isso aí, pessoal. É isso aí, gente. Claro que antes da gente finalizar, vamos fazer um brinde? As nossas com a canecas. Nossa caneca da VIP Store. Da VIP Store CIA. Que além dessas canecas aqui, na VIP Store tem vários outros produtos, né? Eram celulares, tablets, iPhone, enfim. tudo mais. E essas canecas lindas aqui que são exclusivas dos nossos convidados do YouCast. Tem gente pedindo pra caramba essas canecas. A gente vai pensar se a gente vai disponibilizar, né? Por enquanto é pra quem vem aqui, mas quem sabe, né? Quem sabe, né? Então vamos fazer um brinde aí aos educadores físicos, saúde, literalmente. E agora eu vou fazer aquele elogio da vez, Aaron. Aquele elogio. Renato, aumenta o microfone dela, Renato. Aumenta o microfone dela, Renato. O Aaron, gente, ele não tá apenas mais forte, né? Vocês perceberam que ele tá cada vez mais forte. Agora, quem é esse hominho aqui é ele, não sou mais eu. Então, ele tá cada vez mais forte e ele tá mais bonito ainda com o look da Cookie. Tá vendo, Renatão? Né? Ganhei um elogio, cara. Aí, ó, look da Cookie que vestiu ele ali, além da consultoria de moda que a Cookie nos dá e nos veste dos pés à cabeça. Tanto ele quanto eu aqui, ó. Tô Você também tá gatíssima. De Cookie. Obrigada, gostei desse Já é gata, verde. né? Mas com as roupas da Cookie fica um outro nível ainda, né? Gente, esse é o momento love do episódio. E é isso aí, gente. É isso aí, gente. Então a gente agradece a participação de vocês. Não esqueçam de curtir esse episódio, de compartilhar esse episódio, de enviar para todas as pessoas que você conhece, tanto aquelas que praticam exercício quanto aquelas que ainda não, e para todos os educadores físicos também. É isso aí. Reforçando o nosso agradecimento à Cookie, a VIP Store e a Petville também, né? Como a Raquel citou, dos petiscos naturais aí. E a gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um episódio. Fiquem ligados aqui no nosso canal que ainda tem muita coisa boa para vir no YouCast. É isso aí, essa temporada promete, essa temporada com 10 episódios do YouCast e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, valeu, gente! Valeu!